as avaliações dos alunos com TEA precisam de alguns cuidados especiais. Fique comigo até o final desse vídeo para aprender como adaptar as suas avaliações no atendimento educacional especializado. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema, e hoje eu quero apresentar uma convidada super especial, a doutora Paula Edcleia, especialista em autismo. E juntos vamos explorar como adaptar avaliações para alunos com TEA no AEE. Aqui no canal compartilhamos toda semana dicas práticas que vão revolucionar a inclusão, as escolas, as crianças e a sala de aula que tem crianças com TEA. Então já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as oportunidades de aprendizado. Vamos começar? Então eu organizei a minha fala falando sobre quem é essa criança, né? Quem é esse sujeito, um pouquinho sobre a política pública, mas eu vou passar bem rapidinho, só para vocês terem a informação. E depois nós vamos falar sobre a prática, né? Como que nós temos que olhar para ele. E aí, você considera a avaliação algo tão difícil assim? Será que ela é tão difícil assim? Não, ela não é tão difícil assim, né? Quando nós nos colocamos no lugar da criança, do sujeito, vocês vão perceber que não é tão difícil assim. O que torna, então, professora, tão difícil para mim a avaliação? Nós temos que voltar um pouquinho e pensar na nossa formação. Aquilo que a Mara disse é muito importante, por quê? Porque se nós ficarmos presos àquela formação inicial que nós tivemos lá na pedagogia, lá nas outras licenciaturas ou os cursos técnicos que nós tivemos, né? Se nós ficarmos presos àquilo ali, claro que vai se tornar mais difícil. Por isso que nós temos, né, essa vontade, essa necessidade de sempre trazer conteúdos novos para vocês, de sempre estudar para trazer aquilo que de melhor há e mais atual. Porque assim vocês vão deixando aquela formação para trás. Vocês vão deixando aquela forma de ensinar e vão sendo também transformados. E quando vê, a sua prática muda, o seu aluno muda e você muda, porque você se sente mais feliz, mais alegre, mais interessado, né, em voltar para a escola, em voltar para a clínica, né, seja onde que você está, né, atuando com essas crianças, com esses sujeitos. Então, quando nós falamos em avaliação, pode ser que você pensou essas perguntas que eu coloquei aqui, ó. O que avaliar? Como avaliar? Será que ele consegue? Vai passar de ano? Quais conteúdos eu preciso, né, entregar, dar para ele? Mas olha, eu estou fazendo esse conteúdo e ele não está conseguindo, e ele não está conseguindo. Como que vai ser a vida dessa criança lá no dia da avaliação? E às vezes a gente comete algo muito complicado e muito difícil, né? Porque a gente às vezes olha para a criança e fala assim, você vai ver o dia da prova. O dia da prova está chegando, daí eu quero ver como é que vai acontecer, né? Então, quando eu penso nesse olhar dessa criança, nesse comportamento, às vezes, que é inadequado, e que eu sei, claro que eu sei, que aquilo pode prejudicar um processo de aprendizagem dele, eu falo isso, porque às vezes no desespero, né, nós falamos isso, mas eu pergunto para vocês, quem avaliar? Né? Quem avaliar? Nós somos formados para pensar em conteúdos, nós somos formados para pensar em planejamento, em atividades, em fechar trimestre, em fechar avaliação, não é verdade? E aí nós vamos para dentro da sala de aula com esse pensamento. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou no chão da escola, né? É a minha paixão estar com os pequenos, não que não seja estar com os adultos, né? Eu costumo dizer que lá eu aprendo e aqui eu ensino, porque a todo momento eu estou aprendendo com as minhas crianças. E por que que você fala? Por que que você fala minhas crianças? Porque eles são meus.
eles são netos de alguém, eles são filhos de alguém, eles são vizinhos de alguém, mas eles são meus. E quando nós nos apropriamos desse meus, né, nós temos uma responsabilidade, nós temos mais amor, nós queremos que eles entrem e eles saiam diferente, né? E toda essa alegria, né, todo esse amor que eles têm para comigo, também preenche o meu coração, também me faz estudar, querer mais. Então nós temos que ser felizes, e ser feliz é aquilo que nós falamos aí no início, uma escolha, uma vida de propósito, né? E é assim que nós vamos seguindo. Então, que vocês pensem na sua criança, no seu sujeito, no seu adolescente, nas necessidades que ele tem, na família que ele tem, na semana que ele teve. Tudo isso nós temos que pensar quando nós fazemos avaliação. Não é todo dia que nós estamos bem. Por que nós queremos que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estejam todos os dias bem? Não é verdade? Então nós temos que pensar quem é. Um outro detalhe que nós não podemos esquecer é no processo que nós vivemos, né? Então nós tínhamos um momento de exclusão, um momento em que essas pessoas estavam segregadas e hoje elas estão dentro das escolas. Mas, elas estão lá, eu tenho 9, eu tenho 10, eu tenho 15. Nós temos que nos desfazer daquela prática, né? Nós temos que todo dia nos reestruturar com esse nosso fazer. É isso que nós precisamos pensar, né? Não é mais a criança do passado, não é mais a escola do passado, é o que nós temos hoje. Então, adianta ficar falando daquilo que é passado? Não, nós precisamos falar daquilo que nós vemos hoje, naquilo que nós vivenciamos hoje, e ser feliz, olhar o copo cheio, quase cheio sempre, e não quase vazio. Isso vai mudar a vida de vocês, né? Quando pensar nesse momento de inclusão, porque ela veio para ficar. Os números, né, de TEA, eles aumentam a cada dia. A cada dia. Quando eu comecei a trabalhar com TEA, era 1 para cada 950 crianças. Hoje é 1 para cada 36. Eles estão aí e eles precisam de nós. Então, nós tivemos essa história, né, desse processo até nós chegar na inclusão. E o que é inclusão? Então, nós fluímos do integrar para o incluir, e nós fluímos da igualdade para a equidade. O que é equidade? Equidade é atender o diferente nas suas diferenças. Porque todos nós somos diferentes, né? Vamos pensar, eu, né, prof, aqui da Rema há tanto tempo, eu sou TDAH. E eu estou aqui com vocês, dando aula para vocês, trazendo essas informações, e estou descalça. Porque se eu não estiver descalça, eu não consigo organizar a minha mente. Então, olha só. E às vezes o ficar descalça já é uma adaptação. Não, mas lá na prova ou na sala de aula, meu aluno não pode ficar descalço. Por que não? Por que não? Se isso vai melhorar a vida dele, se isso vai fazer com que ele tenha um rendimento maior, por que ele não pode estar com as perninhas cruzadas no momento da avaliação, se isso vai melhorar a vida dele? Por que ele não pode dar uma volta e tomar uma água, ir ao banheiro para ele se autorregular e voltar com as informações dele muito mais organizada? Onde que está escrito isso? Né? Sempre quando na aula vocês perguntam para mim, né? Mas não pode. Eu falei, não, mas não pode. Mas onde que está escrito que não pode? Né? Nós podemos algumas coisas sim. E aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental, aquilo que é importante para a sua criança, nós podemos fazer sim. Eu, adulta, né? Estou aqui descalça para poder me organizar melhor. Não é verdade? Então, por que não fazer? Por que não atender às necessidades específicas da minha criança?
você vai fazer alguém feliz. E esse alguém vai fazer você feliz também, né? Então, o que é incluir? Incluir não é dar a todos o mesmo. Incluir é dar a cada pessoa o que ela precisa para se desenvolver. Olha só que frase simples, mas é uma frase importante na vida de vocês e na vida dos seus pequenos, né? E agora eu vou passar bem rapidinho pelas políticas públicas, porque eu tenho certeza que vocês estão pensando lá na prática, né? Como que eu preciso fazer na prática, no fazer do dia a dia. Mas lembre-se que não existe prática sem teoria, e não existe teoria sem a prática. Então, a Mara, ela olha todos os nossos materiais, todas as nossas aulas, e ela sempre tem, né, essa preocupação do professor trazer a prática e a teoria. E isso, né, quando a gente junta esses dois, nós temos uma qualidade na nossa aula e nós temos uma qualidade também aí, né, quando a criança, quando o sujeito se apropria dos conteúdos e se desenvolve, né, porque nós formamos pessoas para o futuro, formamos pessoas para o futuro. E eu quero fazer um parêntese aqui para vocês, assim. Às vezes nós cometemos um erro de dizer assim, o João, o Teia, o Pedro, o Teia, a Maria, o Teia. Não, né? Não. Eles são indivíduos, eles são sujeitos, eles são pessoas. Ele é a Maria, que está no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano, que luta cada dia, né, com relação às suas diferenças, que luta cada dia, né, para não ser tão diferente, né, que tenta, que tem o seu mundo, né, aquele mundo que às vezes traz um incômodo para ela. Então ela é uma pessoa, ela é um sujeito, ela não é a Maria Teia. O Teia vem lá no final, né? Vamos pensar, eu sou TDAH. Ser TDAH vem lá no final de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu represento. Tive dificuldades, muitas, tenho até hoje, mas não é isso que vai me definir. Vai me definir é o sucesso que eu tenho a cada dia, mesmo com as minhas diferenças, mesmo com os meus sintomas que me incomodam. E no caso das nossas crianças, eu preciso todo dia falar isso para elas. Eu preciso lembrá-las que elas são crianças, que elas são sujeitos e que elas são fortes e corajosas, né? Eu uso muito isso com os meus pequenos. Claro que você consegue, porque você é forte e corajoso. Sempre, né, eu trago isso para eles, né? Ó, a Ana colocou, né? Gostaria que a escola fosse assim, mas a escola, Ana, somos nós, né? Nós precisamos primeiro mudar o nosso mundo, mudar a nossa sala de aula. Quando nós mudamos a nossa sala de aula, mudamos o nosso mundo, nós fazemos com que o outro mundo, aquele mundo do lado de fora da nossa porta, ele também seja modificado. Às vezes nós cobramos aquilo que está para além da nossa porta. Não! Vamos mudar as nossas atitudes, vamos mudar os nossos encaminhamentos, a nossa avaliação, o nosso olhar, vamos pôr o pé no freio e vamos fazer diferente, né? E aí nós vamos contagiar, porque nessa vida nós estamos aqui para plantar sementes, e quando nós plantamos sementes, às vezes a gente planta, o outro rega, o outro colhe, mas o importante é que nós estamos aqui para lançar sementes. E nós acreditamos naquilo que nós falamos. E aquilo que eu falo para vocês é aquilo que eu vivencio. Então, olha só, né? O que a política pública fala, né? A Constituição Federal, ela traz o quê? Que é acesso e permanência. E esse acesso e permanência, né, ele traz o quê? Que é necessário, que é essencial, que para que esse sujeito ele tenha acesso e permanência na escola, ele tenha o quê? Ele seja
atendido nas suas necessidades específicas. Então, lá em 1988, né, nós já ouvimos isso, nós já tínhamos visto isso numa publicação, né? Então, hoje que nós estamos falando mais sobre isso, mas espera aí, 1988, mas faz tanto tempo e ao mesmo tempo não faz. Sim, nós estamos engatinhando. Por isso que nós temos que mudar a nossa sala de aula. Por isso que cada um que vem aqui para o curso, para o seminário, cada um que vem aqui e que faz uma pós-graduação, ele precisa mudar a sua prática. Porque é dessa forma que nós vamos ver aquilo que foi escrito lá em 1988 se consolidar, modificar. E aí a LDB, em 1996, ela vai trazer, currículo, método, técnica, recursos educativos específico para o atendimento ou para atender as necessidades. Então, olha só, já estava lá, né? Já era para isso acontecer, mas nós estamos caminhando, né? O PEI, ou PAI, né? O PAEE, né? Cada região, cada estado traz um nome, mas tudo isso é um só. Ou seja, o plano educacional individualizado da nossa criança. Para fazer esse PEI, eu preciso o quê? Conhecer quem é essa criança, conhecer quais são as necessidades dela, para eu poder fazer uma avaliação, uma adaptação na avaliação. E uma adaptação curricular em todos os dias, eu preciso saber quando, onde ele está, qual é o nível de aprendizagem, qual é o nível de desenvolvimento dele. Então, eu nunca vou iniciar numa avaliação classificatória, né? Eu vou iniciar numa avaliação diagnóstica. Eu preciso saber quem é ele. Então, olha só, vou dar um exemplo disso, né? Ontem, eu fiz uma avaliação de uma criança e eu queria saber se ela identificava as letras. Quando eu perguntei, né, para ela, que letrinha é essa? Que letrinha é essa? Que letrinha é essa? Ela não me dizia nada, absolutamente nada, nem olhava para mim. Mas como eu conheço, porque eu perguntei, né, eu recebi uma anamnese dela, então eu sei que ela tem o quê? Hiperfoco em música. Mas eu não sabia se ela sabia todas as letras ou não, porque daí o relatório de avaliação que chega para mim, eu não gosto de olhar o relatório, eu não gosto de olhar, porque eu quero ver como é aquela criança, eu quero conhecer. E aí o que aconteceu, né? Eu falei, hiperfoco em música? É por aí. E aí o que eu fiz? Eu comecei a cantar. E eu comecei a cantar e eu fui motivando aquela criança, porque o hiperfoco dela é música, e aí ela foi pegando as letras para mim. Ela foi pegando e foi fazendo o quê? Né? Foi seriando essas letras, foram colocando essas letras uma atrás da outra. Né? Então, assim, eu poderia muito bem dizer assim, não sabe letra, porque não me respondeu. Não é verdade? Mas não, né? Não, ela sabia todas as letras do alfabeto, né? E aí eu fui para ler o quê? Cores, formas, tudo em música, porque o hiperfoco dela é música. Então, isso é uma adaptação. Isso é uma adaptação. Agora, só perguntar e pedir para ela nomear? Não, ela não me daria uma resposta adequada, né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Num outro momento, eu fui avaliar um de 2 anos e meio, a coisa mais linda do mundo. Peguei um massageador que eu tenho, um aparelhinho, e eu falava, cadê o pé? Cadê a mãozinha? Cadê a orelhinha? Daí ele esticava a orelhinha. Cadê o narizinho? Ele esticava o narizinho. 2 anos e meio, né? Sabe tudo, né? Todas as partes do corpo. Não fala uma palavra, mas é importante que ele tenha linguagem. Então, a avaliação pode ser, nós conhecemos dessa forma, classificatória, formativa, quantitativa, qualitativa,
Mas o que preciso saber, então, para entender o que é avaliação? Quando nós falamos em avaliação na educação especial, eu gostaria muito que vocês pensassem no quê? Nessa qualitativa, nessa formativa, porque nós não vamos ficar comparando uma criança com a outra, nós vamos comparar ela com ela mesma, né? Ela com ela mesma. Não tem sentido comparar uma criança com a outra. Nós temos hiperfoco, nós temos áreas que nós temos muito mais sucesso do que outras, nós adultos, imaginem aí as nossas crianças, né? Então aqui vai algumas dicas para vocês com relação àquela tarefa do dia a dia, né, num processo de avaliação. Então eu tenho, avaliação e o biológico, comportamento, eu preciso entender qual é a função do comportamento. O biológico, dormiu? A medicação, como que está o emocional? Eu já apliquei a avaliação de uma criança que não foi bem, e quando eu fui conversar com ela, eu descobri que ela tinha passado a noite do lado de fora, num dia de chuva, de frio, porque o pai chegou bêbado e colocou a família para fora de casa. E a criança chegou sem comer na escola. Então, né, nós temos que cuidar, nós temos que olhar para o sujeito, nós temos que olhar para a nossa criança, para além daquilo que ela apresenta ali no seu dia a dia. A integração sensorial. Eu tenho criança e uma bola de pilates dentro da sala. Por quê? Faz uma atividade, vai lá, vai em cima da bola, volta. Vai lá, faz uma atividade, vai lá, pula em cima da bola de novo. Sai dali, vai lá. Mas pode ter bola de boba, né, de pilates dentro da sala? Deve, quando nós temos uma criança com um transtorno de integração sensorial. Devemos ter, porque nós temos que dar o quê? Essa autorregulação, regular essa criança para que ela tenha o quê? Uma resposta adaptativa que nós estamos esperando, não é verdade? Anamnese, informações, tem o histórico pré, peri, pós-natal, né? Nós temos que entender isso. As terapias que ele realiza. Claro que a minha criança, por exemplo, hoje, um aluno meu, eu sei que na quinta-feira ele não responde da mesma forma que ele responde nos outros dias. Por quê? Porque na quarta-feira à tarde ele tem TO, ele tem fono, ele tem psicóloga. Ele está exausto. Então, eu sei que na quinta-feira ele não vai responder na qualidade que ele responde nos outros dias. Isso é adaptação. Por quê? Porque eu conheço, né? Eu conheço ele. E lembrando que, terapeuta, família e escola precisam caminhar juntos. Quando nós caminhamos juntos, nós temos uma criança que aprende melhor. Definir objetivos e metas. Agora, avaliação e planejamento. Definir objetivos e metas, a partir da avaliação diagnóstica que você fez, fechar janelas no processo de aprendizagem, o que falta para ele aprender, definir planejamento, redefinir planejamento. O professor, deve ser flexível e reflexivo, né? Por quê? Porque quando não há sucesso, nós precisamos fazer o quê? Redefinir esse planejamento. Mas para avaliação, planejamento, se você não tem uma avaliação diagnóstica, você não tem um planejamento que atende às necessidades específicas da sua criança, como é que você planejou a avaliação? A avaliação não pode ser a mesma para todos. A avaliação precisa das suas adaptações. Então, olha aqui, segredos importantes, imprimam esse material, cole lá onde você faz o planejamento, cola lá no lugar, né, no espaço que você tem para você elaborar suas atividades, porque olha só, eu preciso conhecer sobre TEA, conhecer sobre o TEA, a sua especificidade, e lembrando, que né? Cada criança, cada TEA é como os nossos dedos das nossas mãos, Cada um, ele é diferente. Então, nós temos que olhar essa individualidade. Eu costumo dizer nas minhas aulas que é uma cebolinha.
E aí nós precisamos ir tirando as camadinhas, né, para a gente entender quem é ele, quais são as necessidades que ele tem, tá bom? Rotina, sala de aula, recreio, refeitório, quadra, né? Outro dia um professor falou para mim assim, eu fiz uma avaliação do Luan, vou falar o nome da criança, né? E ele não foi bem. Eu falei, mas espera aí, que horas que você aplicou a avaliação? Aí ele, depois do intervalo. Eu falei, depois do intervalo, lembra que eu falei para você, né, que ele não pode estar no intervalo, no refeitório, porque tem muita batida de prato, tem muita criança falando, tem um cheiro muito forte de comida, né, e que ele desregula depois do momento do refeitório, né? Falei, e aí você aplicou uma avaliação que você sabe que ele domina aquele conteúdo, mas você aplicou logo depois do refeitório, né? Então, é claro que aquela criança, ela foi o quê? Prejudicada. Então, se você, né, se o professor insiste tanto para que ele participe daquele momento do refeitório, não é? Então, naquele dia da avaliação, faça diferente, né? Faça diferente. E quando nós falamos em inclusão, pode ser que vocês estão falando assim, mas pelo amor de Deus, inclusão é estar todo mundo junto. Não, gente, nem sempre. Eu tenho que atender, lembra, as necessidades específicas de cada criança. E se eu tenho que atender a necessidade de cada um, aquele momento no refeitório desregula ele todo. Então, para que eu vou criar um momento de crise sensorial? Eu não preciso, eu evito aquele momento para que ele fique bem, para que ele se sinta confortável, né? A partir daquele dia, ela não está exigindo mais que ele vá no refeitório. A criança mudou. Aqueles comportamentos inadequados que ele tinha, geralmente depois do intervalo, foram embora, porque agora ele está bem. Empatia, deixei até em letras maiores, né, para vocês não esquecer. Avaliação diagnóstico, o que é isso, habilidade, potencial, perceber as janelas que precisam ser fechadas. Isso tudo vocês aprendem na pós. Adaptação de pequeno e grande porte, né? O que é uma e o que é outra. Material plastificado. Se nós falamos de TEA, material tem que ser limpo. Né? Nós temos que lembrar que eles são pensadores visuais. Se eles são pensadores visuais, vamos pensar numa situação uma situação problema da matemática. 10 bananas, 10 peras. Põe em desenhos, não precisa ficar só no texto. Uma adaptação que você traz só de trazer o desenho para a criança, já dá certo. Ele gosta, ele tem hiperfoco em Homem-Aranha, muda o personagem. João foi à feira, o Homem-Aranha foi na feira e comprou 10 bananas, né, 10 peras, né? Eu mudo, uma coisinha que eu mudo, uma coisinha pequena que eu mudo na avaliação, vai fazer total diferença para a vida daquela criança, né? Rotinas visuais, antecipe, né? Ele não tem previsibilidade, é uma característica do TEA. Então, dá a ele essa previsibilidade para que ele possa entender o que está acontecendo, né? Fragmentar atividades. Vamos pensar, eu sou TDAH. Primeira coisa que eu olho numa avaliação é quantas páginas tem. Dá uma página de cada vez. Não precisa dar 10 páginas de uma vez só. Fragmente a avaliação de um dia para o outro. Olha, hoje nós vamos fazer 2 folhinhas, amanhã nós fazemos outras 2. O ambiente, muitas crianças, as crianças perguntando, atrapalha. Dê avaliação individual num outro lugar, num outro ambiente. Veja o material, se é o mesmo material que ele usa em casa. Tudo isso, pessoal, vai fazer diferença. Objetos reguladores, né? Objetos reguladores. Quem assistiu aquele filme, O Resgate de Ruby? Ele é um adulto, é uma história real, e ele tem um modelador, né, um objeto regulador, né? Usem isso, por que não? Ele precisa de uma bolinha
No dia da avaliação, deixa a bolinha na mão dele, deixa a bolinha de boba de lá dentro da sala, né? Ele precisa daquele objeto. Lembra? Atender o diferente nas suas diferenças, não é verdade? Então, eu não posso esquecer disso, né? Ponteiras. Eu tenho criança que tem hipotonia, já eu vou mostrar o que é isso, né? Ponteiras, mudança de ambiente, material concreto, objetos visuais, traz para a sua avaliação. Adaptação do formato. Então, assim, eu tenho crianças que não conseguem escrever no caderno. Faça pautas maiores, com mais espaço, mais grifadas. Coloque a mesma capinha do caderno que a mamãe comprou, ou a capinha do caderno que o município deu, né? O município ou o estado. Coloque a mesma capinha para ele não ver que está diferente, não se sentir tão diferente o material. Coisas pequenas, de novo, que faz diferença, né? Utilizar hiperfoco, considerar que são pensadores visuais, mapas mentais. Um texto grande, transforme isso em mapa mental para que ele possa olhar, ver, entender do que se trata aquele texto para ele responder. Né? Então, eu não preciso trazer aquele texto imenso, eu posso reduzir o texto, eu posso fazer mapas mentais, né, que vai dar a ele a condição de responder. Eu quero saber se ele tem interpretação de texto? Faça mapa mental, não é? Considerar habilidade e não idade série. Cobre do seu aluno aquilo que ele é capaz de dar, né? Isso que você precisa. Não valorizar a quantidade, né? Mas e sim o que ele alcançou. E aí, reforçador, você é importante, parabéns, você conseguiu, você é forte e corajoso, você vai, olha só como que você está bem. Nós precisamos disso, eles também, não é verdade? É preciso avaliar as habilidades, autonomia, pensar em suporte, tudo isso vocês vão ver na pós. Refletir sobre processo, né? E entender aí sobre os níveis de aprendizagem, né? E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que isso faz diferença. Então, vamos pensar aqui, esse aqui é um pequenininho meu, ó, que eu escondi o rostinho dele. Então, olha só, essa atividade aqui, eu queria que eles representassem no corpinho, né, a figura. Não conseguiram. O que eu fiz? Fui para o concreto. Pedi para eles fazer a sobreposição. Então, eles fizeram primeiro a sobreposição, depois eles colocaram do lado, para depois eles fazerem a representação no corpinho. O que é isso? É dica, isso é suporte. E o que é importante? É o processo. Então, pera lá, mas por que ele não representou no corpinho? Então, eu preciso dar passinhos para trás. E aí eu dou passinhos para trás e eu faço com que a minha criança consiga, né? A Mel aqui, ó, que está no suporte, né, de escalada, não conseguia escalar. Hoje, com música, eu utilizo música, porque o hiperfoco dela é música. Ela vai até lá em cima e volta, né? Melhorou tônus, melhorou, né, toda essa organização de pensamento. Hoje ela tem mais autonomia, tem mais vontade, mais desejos, né? E essa última aqui, atividade, ó, o que a professora fez? Queria que ele nomeasse figuras. Percebe o que eles fizeram? Ó? Então, ela deu um monte de figura para ele. Ele ia nomear essas figuras? Não. O que ele fez? Ó, ele começou primeiro a organizar. Vocês conseguem enxergar? Ó? Ele começa a organizar para depois ele nomear. E a professora me chamou e falou, ele não consegue. Eu falei, não, meu bem, é muita figura. Né? Não pode dar tantas peças assim para ele, porque olha lá, ó, ele está organizando primeiro para depois ele responder, para depois ele dar essa resposta adaptativa, né? Então, sempre que vocês olharem para uma situação e vocês perceberem que a criança não consegue, olhem para vocês mesmo, repense, reavalie, qual passo, né? Qual processo que você errou, né? E aí você volta para trás e dá
a oportunidade. É isso que eu quero que vocês pensem. Só se hoje vocês lembrarem da minha palestra amanhã, pensando que vocês têm que chegar lá e fazer diferente, e dizer para as crianças de vocês que eles merecem, olhar para elas e falar, merecem oportunidade. É isso que eu quero que vocês pensem, que as suas crianças, eles precisam e eles necessitam de oportunidade. Olha aqui, ó, o Gerard e a Valentina têm a mesma idade, mas olha só, olha o desenho do Gerard e olha o da Valentina. Então, assim, a Valentina, o desenho dela, olha que coisa mais linda, né? Ela desenhou e eu fui perguntando, que desenho é esse, né? O que você retratou? E ela disse, Pro, então, eu falei, o que é isso que está na sua mão? Ela falou, 2 velas. Falei, 2 velas? Sim, Pro, é que acabou a luz na minha casa e aí nós tivemos que pegar emprestado uma vela. E a escada? Ah, Pro, é porque era no prédio. E por que isso aqui? O que é isso aqui, né? Que tá descendo atrás no corpinho dela, né? Ela falou, meu cabelo. Falei, mas o seu cabelo, ele é enroladinho. Não, Pro, mas ele estava molhado, né? Então, olha só, se eu dou desenho para a criança, eu não pergunto nada, não é? Mas olha a compreensão, olha a organização de pensamento que ela teve para dar conta deste desenho. Agora, em compensação, olha o Gerard. Ai, Pro, esse está muito atrasado. Não, meus amores, ele não está tão atrasado assim. O que é que ele não tem que a Valentina tem? Vivência, experiência, ações experimentadas, né? É isso que ele não tem. Então, o que eu tenho? O que eu tenho que dar ao Gerard? Isso, ações, vivências, ações experimentadas, para que ele consiga chegar no nível que a Valentina está. Então, eu não vou classificar o Gerard como uma criança com mais dificuldades. Eu vou olhar para ele e eu vou dizer, ele precisa de mais oportunidade. É isso que eu vou olhar para ele, né? E verificar. Então, olha só, aqui, ó, nessa escrita, vocês podem ver que a criança está alfabetizada, mas ela tem o quê? Hipotonia. Se ela tem hipotonia, como que ela vai conseguir fazer um registro com a qualidade que nós queremos? Não dá. Então, o que eu tenho que fazer? Usar ponteiras. Olha lá, né? O meu Pierre com uma ponteirinha, né? Então, usar ponteiras. Eu preciso, olha lá, né? A Mel sentadinha em cima da bolinha, ó, fazendo a atividade dela sentada na bolinha. Olha aqui, ó, com material reciclável, esses quadradinhos aí, né, que pode fazer o treino da leitura, trabalhar essa questão da organização espacial, não é? As linhas maiores, ó, para dar oportunidade para essa criança fazer, né? Outro dia eu ouvi uma professora dizendo, tem que fazer treino com essa criança na letra cursiva. Não, meu bem, não precisa. Onde que está dizendo que a criança tem que fazer o treino da cursiva? Ela tem hipotonia, ela tem um impedimento. É a mesma coisa que você falar para um paralisado cerebral que ele precisa sair a andar, não é? Então, nós temos que olhar para essas necessidades específicas e entender aquilo que nós conseguimos superar, aquilo que nós conseguimos. Claro que eu trabalho a hipotonia deles, eu trabalho, né? Porque eu quero que amenize isso. Mas pode ser que eles tenham uma dificuldade no registro toda a vida. Então, eu tenho que ver aquilo que eu consigo amenizar, aquilo que eu consigo superar, né? E que ele tenha sucesso naquilo que ele faz. Porque eu sempre olho, né, para esses alunos, porque ele vai ter um futuro, né? Ele vai ser um adulto. E eu quero que ele seja um adulto de sucesso, né? E é a mesma coisa que eu quero para vocês, né? Que vocês tenham muito sucesso naquilo que vocês fazem, né? Então, ó, pecinhas de montar pequena, ó, de novo, material reciclável. Eu quero melhorar a atenção e a concentração. Usa lá, ó, pegadores de frios, tira a bolinha de um lado para levar no outro, né? Vai aumentar muito mais essa questão da atenção, da concentração dele.
Ah, ele não identifica a letra, mas quando eu levo para uma atividade psicomotora, ele fala o nome de todas as letras porque ele está brincando. Utilizar, ó, né, as formas geométricas em figuras que eles gostam, né, que eles têm o hiperfoco, utilizar a imaginação. Aqui eu deixei para vocês essa atividade aqui, ó, de matemática, porque eu trabalho muito livros de inglês, né? Às vezes a gente tem que ficar imprimindo material. Não, tem livro de inglês sobrando nas escolas. Peguem aqueles livros, plastifiquem aquelas atividades, né? Para que vocês trabalhem com os alunos. E assim, usem, façam uma caixa para vocês, né? Eu tinha um segundo aninho, lá no fundo do meu segundo ano, tinha um monte de material plastificado, treino de escrita, fichas de leitura, atividades assim, ó, de livros de inglês, atividades de 7 erros, né? Então as crianças terminavam a atividade, elas iam lá, abria a caixinha e tinha todo esse arsenal para elas, né? É importante tudo isso? Claro, né? Ó, também, né, quando nós falamos em habilidades, isso aqui é tudo atividades que vocês vão fazer o quê? Desenvolver as habilidades das nossas crianças. Então, tem aqui algumas atividades, recorte. Às vezes a criança chega no primeiro ano, ou na própria avaliação da prova, você pede para ela recortar. Não vai recortar, né? Você quer saber se aquela criança... Ela não consegue. Eu preciso fazer o quê? Treinar recorte, treinar escrita, treinar capacidades visomotoras, oculomotora, né, deslocamentos de objeto. Eu quero que ele saiba o nome das partes do corpo, faça isso, ó, no material concreto, que ele possa montar no outro, né? Aí sim, quando você vai para a sua prova, para a sua avaliação, a sua criança, ela vai estar pronta para isso. Mas, e aí? O que eu faço? Né? Então, eu faço outra avaliação? Não, né? Não precisa ser aquela avaliação formal, não precisa ser aquele texto todo. Faça mapas mentais. Não precisa que a criança escreva lá do ladinho o nome das partes do corpo. Não, ela pode montar nos seus devidos lugares, ela pode fazer uma avaliação oral, no dia a dia você pode observar, então faça uma avaliação, mas não tenha aquilo como pronto e acabado. Observe, veja, né, em outros comportamentos, outros detalhes, né, no dia a dia dela, para você perceber, de fato, se ela responde bem aquilo ou não, tá? Então, a rotina, criança precisa ter rotina. E quando eu tenho rotina, o que eu faço? Atenção, concentração, função executiva. Então, nós temos aqui, ó, né, no Instituto Singular, vocês encontram isso lá só para vocês imprimirem e utilizar com os alunos de vocês. Tem avaliação naquele dia, ele não sabe que horas, coloquem lá do ladinho dele, olha, nós vamos fazer uma atividade de português, uma atividade de matemática, põe um coraçãozinho ali onde você colocar a prova, né? Coloque lá, por exemplo, forte e corajoso, né? Eu uso muito essa palavra com os meus alunos, né? Coloca lá, forte e corajoso, usem carimbinhos, para cada atividade que ele fizer, carimba na mão dele. Isso, os meus, eles vão embora com os dedinhos assim, ó, com as mãozinhas assim, loucos para mostrar para a mãe e para o pai que eles conseguiram, que eles realizaram. Mas todo dia você tem sucesso? Claro que não, né? Às vezes eu dou uma atividade para a criança e ela não faz. O que eu faço? Volto para trás e dou uma atividade que ela consegue fazer. Porque a minha criança tem que ir embora da minha escola sabendo que ele é capaz. Talvez ele não é capaz, eu sei que ele não é capaz de chegar naquilo que eu quero, mas ele é capaz, ele se viu, ele conseguiu, né? Então, assim, toda essa motivação, ela é importante nesse processo, não só no processo de avaliação, mas no processo também diário de todos os dias, né?
Por isso que eu trouxe todas essas questões aí para vocês, né? E com relação aos alunos em série mais avançadas, altas habilidades, né? Tem às vezes questões com comportamento, também preciso adaptar para mais. Eu tenho uma criança de 4 anos que lê, que escreve, que tem raciocínio lógico, né? É uma criança que tem altas habilidades, então eu preciso adaptar para mais. E no ensino superior, né? Ensino superior também, né? Outro dia eu dei uma palestra no ensino superior, por quê? Porque as nossas crianças, os nossos alunos, eles estão chegando lá. Ah, eles deixaram de ser TEA no meio do caminho? Não. Eles deixaram de ser TDAH no meio do caminho? Não. Nos cursos técnicos, a mesma coisa. Então, eu não vou olhar apenas para a necessidade específica da minha criança pequena, eu vou olhar para as necessidades específicas dos meus maiores também, né? Eu tenho que olhar em todas as instâncias, em todos os níveis. Vocês aqui, né, na pós-graduação, eu sempre coloco o meu e-mail, deixo disponível lá o meu e-mail. Para quê? Para que vocês entrem em contato comigo, para que vocês falem as suas necessidades também. Então, no momento da minha aula, eu sempre procuro atender essas necessidades específicas também, né? E a Rema, ela também tem esse cuidado. Então, nós não falamos só, por exemplo, com professores, né? Nós falamos também com quem? Nós falamos com os técnicos, nós temos famílias que vêm para nossas pós querendo entender o seu filho. Então, nós também temos todo o respeito, toda a admiração por essa família, né? Temos o respeito, admiração para aquela professora que começou agora, para aquela professora que faz 30 anos que está no processo já, para aquela professora que está fazendo a primeira pós, para aquela professora que está na 4ª, porque nós temos alunos que vêm para cá e ficam, né? Gostam tanto que vêm para cá e fica, está na 4ª, está na 5ª pós, né? Porque ela vai percebendo a necessidade, né, dessas informações aí para a vida dela, para o fazer dela, para ela ser extraordinária, porque é assim que nós, né, do Grupo Rema, queremos que vocês sejam extraordinários naquilo que vocês fazem, né? Mas, tem aquele que tem deficiência intelectual severa e não vai alcançar. Aí nós temos o quê? Terminalidade específica. A terminalidade específica, ela existe, ela tem a base toda legal dentro das políticas públicas. O que eu preciso é uma equipe de qualidade, seja dentro do município, seja dentro do estado, para fazer, né, toda essa avaliação e conceder aí a terminalidade específica. Então, quem não tem esse conhecimento, estude um pouquinho sobre ele. Ele está no 9º ano e ele não está alfabetizado. Trabalhe com ele na perspectiva de que ele precisa alcançar essa aprendizagem, alcançar esse desenvolvimento, mesmo que ele não esteja alfabetizado, né? A criança, o sujeito, ele tem um processo de aprendizagem, né? O que Vygotsky fala? Vygotsky fala que todos são capazes de aprender, todos são capazes de aprender. E se todos são capazes de aprender, eu tenho que acreditar no nível de aprendizagem. Então, olha só, né? Finalizando a nossa conversa de hoje, é preciso considerar comportamento, suas causas, e vocês vão aprender sobre isso na pós aí, em educação especial, para obter o quê? O sucesso esperado na intervenção, na avaliação. E num processo de avaliação, o que eu não posso esquecer como a adaptação fundamental, eu acredito? Olha, show desânimo, porque o desânimo, a incapacidade, a perda, a recusa, né, vai fazer com que essa criança não demonstre tudo aquilo que ela sabe. Então, se eu cuido desse emocional da minha criança, do meu sujeito, do meu adolescente, do meu adulto, eu vou ter um sujeito muito mais preparado para esse sistema de avaliação. Por quê? Porque o sistema límbico, ele vai trazer o quê? O prazer, a recompensa.
né? Então, nós sempre temos que trazer aquilo que a criança gosta, tornar um ambiente acessível, um ambiente gostoso. Ninguém gosta de ficar num ambiente ruim, não é verdade? A criança também não, tá? Então, o que o Vygotsky ele traz? Né? Ele fala assim, e eu gosto muito disso, porque se a atividade ensinasse, o que acontecia? No período da pandemia, todas as crianças teriam chegado nas escolas muito bem. Mas o que importa? O que vale? A intencionalidade, a mediação do professor. Então, o Vygotsky diz assim, a atividade não ensina. O que ensina é o quê? A intencionalidade, a mediação desse professor. Então, a adaptação na avaliação, ela é sua, ela é intencional, ela é aquilo que quando você olhar para o outro, você vai ver a necessidade dele, né? E o conhecimento, ele não acontece de forma só natural, ele precisa do quê? Da experimentação. A criança típica, ela aprende por observação. As nossas, com TEA, não. Elas precisam das ações, elas precisam viver essas experimentações, né, para que elas possam aprender, né? Somos especiais, olha só, né? Eu deixo isso para vocês, porque somos transformadores de vida. Somos transformadores de gente pequena, gente adolescente e gente adulta. Então, eu deixei, né, alguns materiais aí que eu utilizo no meu dia a dia para vocês, né, e que vocês sempre, né, olhem para os seus alunos como uma oportunidade e não apenas como um resultado. Principalmente se esse resultado parecer, a princípio, para você como negativo, tá bom? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!